As pessoas não conhecem o dezembro laranja e as pessoas não conhecem o câncer de pele. Como é que é a cara do câncer de pele? As pessoas não sabem nem isso. O próprio paciente pode fazer o diagnóstico. Pode perceber que alguma coisa não está legal. As pintas podem ter mais de uma cor. Quanto mais cores você conseguir ver numa mesma pinta, mais importante é que ela seja examinada. No ar, mais uma edição do Tropicast, o nosso podcast aqui da Rádio Tropical. Bárbara Vita, presente a nossa ilustre convidada de hoje. Primeiro eu vou falar que esse Tropicast ele é muito especial. Sim. A gente tá no dezembro laranja e é por isso que a gente trouxe a doutora Thaís Bello aqui pra falar com a gente. Porque as pessoas não conhecem o dezembro laranja, doutora. Dermatologista, formada pela USP. E assim, o seu currículo, eu não vou conseguir falar Não seu Não, currículo não aqui, precisa. né? Acabou o podcast, a gente ainda tá falando o currículo da mulher. É isso aí, Não. mas aí você já vê aqui as redes sociais da doutora Thaís e vai lá, porque tem muito mais informações por lá. E a gente está nesse dezembro laranja, doutora. Super obrigada de me receber aqui. Bem-vinda. O prazer uma é todo oportunidade nosso. muito, muito boa pra gente educar, pra gente falar. Porque como você bem falou, Bárbara, as pessoas não conhecem o dezembro laranja e as pessoas não conhecem o câncer de pele. Sim. Então, quando as pessoas sabem que eu trabalho com isso... Ah, Thaís, você cuida de câncer de pele, mas como é que é câncer de pele? Tipo, Sim. a pele sai, a pele é vermelha, fica inteira vermelha. Como é que é a cara do câncer de pele? As pessoas não sabem nem isso. É verdade. Eu, por exemplo, não sei. Como é que é a cara do câncer de pele? É uma ferida. Uma É ferida, uma uma pinta estranha. pinta. A gente tem alguns formatos, né? E tem aqueles mais fáceis de a gente ver. Há um tempo atrás, eles fizeram um trabalho do Grupo Brasileiro de Melanoma e viram que 78% dos brasileiros não sabem o que é melanoma. E veja, melanoma é um tipo de câncer de pele que pode matar, Eita. que pode matar gente jovem e que o próprio paciente pode fazer o diagnóstico, pode perceber que alguma coisa não está legal. Caramba. Então, a educação, nesse caso, é muito importante. A gente tem que espalhar o conhecimento mesmo. Doutora, a gente aqui, antes, né, de ligar as câmeras e tudo, você estava falando sobre o diagnóstico precoce, dá uma chance absurda de cura total desse câncer, mas se não prestar atenção, o negócio pode ficar feio. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre diagnóstico. Como a gente pode perceber isso, os tipos, os formatos, né? Já que a gente não conhece o câncer de pele. A gente ouve muito falar de câncer de mama, câncer de próstata, né? A gente tá cansado de ouvir, né? Isso. E que bom, né? Que a gente tem Que bom, informação, mas o graças câncer a de Deus. pele a gente já não tem tanta, né? Isso. Essa informação como os outros, né? Então, assim, o câncer de pele, ele pode ser percebido pelo próprio paciente ou ele pode ser percebido por alguém da família. E aí, para isso acontecer, a primeira coisa, a gente tem que estar de olho. Então, a gente precisa estar ligado, precisa olhar a pele de vez em quando, olhar a pele de alguém que mora com você. Isso faz diferença, porque a gente, nessa situação, percebe alguma pintinha que está se comportando mal, né? Então, como é que é a cara do câncer de pele? O câncer de pele, ele pode ser uma pintinha mesmo, um sinal Normal. desses, que começa a se modificar, que começa a se comportar de um jeito estranho. Então, num primeiro momento, parece uma pinta normal, desses sinais que a gente tem. E aí, com o tempo, ele vai mudando. Tem uma regrinha que é boa de a gente explicar para o pessoal, que é como que você vai fazer para ver uma pinta e ver que aquela pinta merece atenção. Então, a regrinha do ABCDE. A é de assimetria. Então, é um lado diferente do outro. Se você tem uma pinta, você olha para ela, metade dela é de um jeito, metade é do outro, essa pinta merece atenção. Tem que ser redondinha. Aí o redondinho entra no B. Bordas. Bordas regulares é ok. Bordas irregulares, se ela fica parecendo um mapa, meio recortadinho, essa pinta merece Também atenção. precisa. O C é de cores. Você vai olhar uma pinta, você vai falar, ela é marrom. Às vezes você olha, ela tem um marrom claro e um marrom escuro. Então, Na as mesma pintas, pinta. na mesma pinta. As pintas podem ter mais de uma cor. Quanto mais cores você conseguir ver numa mesma pinta, mais importante é que ela seja examinada. Então, que cores que pode ter numa pinta? Pode ter marrom claro, marrom escuro, preto, azulado, acinzentado, avermelhado, esbranquiçado. Tudo isso você pode ver ali numa pinta. Então, quanto mais colorida ela for, mais atenção. importante, mais atenção ela merece. Caramba, que interessante isso. O D é diâmetro. Então, a gente usa aquela borrachinha de trás do lápis. É maior do que aquele diâmetro, merece atenção, que é meio centímetro. Olha. Então, todas as pintas maiorzinhas é legal, pelo menos uma vez,
Dá olhar. uma olhada. Pode Tá. ser que o dermatologista olhe e fale, olha, essa pinta tá tudo bem, você não precisa se preocupar. E ela continua sempre igual, você Tá, nunca mais tranquilo. vai precisar olhar. Uhum, Mas pelo menos uma vez tem que olhar. uhum. O E é evolução. E isso é o mais importante, porque é o que faz mais diferença. É uma pinta que ou surgiu onde não tinha nada, ou ela tá mudando, ela tá crescendo, ela tá mudando de cor, ela tá se mexendo, ela não tá quieta. Uhum. Ou ela tá coçando, ou ela tá sangrando. Então, Ela tá tendo alguma reação. uma pinta que não tá quietinha Tá ali, em ela transformação. tá mudando, isso precisa ser olhado. Caramba. Tem uma outra regrinha que eu acho Ah. mais fácil do que o ABCDE. ainda. O ABCDE Ah. é muito útil. Tem gente que gosta de ir no detalhe. Mas para quem não gosta de ir muito no detalhe, um jeito fácil de você examinar ali as costas de quem mora com você. Chega em casa, olhar o maridão. As costas. Porque as costas a gente não olha, É, né? a gente não tem como ver. Exato. É a regra do patinho feio. Então você olha as pintas, tem uma que destoa. Ela não combina com as outras. Ou a cor dela é meio diferente, ou a textura, ou o tamanho. Por algum motivo, você bateu o olho e aquela pinta parece um patinho feio. Ela não entra nas outras. Essa pinta merece ser olhada. E esse é um sinal que até os dermatologistas usam para achar lesões de risco. Quando ela é diferente do que já tem no corpo da pessoa. A gente vai examinar com mais carinho. Eu tenho uma dúvida. Caramba. Pinta e marca de nascença. Por exemplo, a pinta da Angélica ou da Sabrina Sato, aquilo é uma pinta? Quem Aquilo tem é uma aquilo pinta. merece uma atenção também? Sim. Porque é grande. Porque o D, ali no D, a pinta da Angélica já ganha, né? Porque que o ela é diâmetro é maior. maior do que meio centímetro. E mesmo que a pessoa tenha nascido com um tipo de marcação, e aí, enfim, essa pinta nunca mudou, nunca nada. Se ela nunca mudou, perfeito. tudo bem. É aquilo que eu falei. Você vai olhar uma vez, o médico vai falar, tá tudo bem. Tudo bem. Ela nunca mudou, tá tudo certo. Certo. Agora, pintas de nascença podem, ao longo do tempo, Ser alteradas. se transformar. Podem. É raro, ainda bem, mas isso pode acontecer. Então, mesmo uma pinta que você tenha um tempão. Ai, mas essa pinta eu já tenho há muito tempo. Se ela começa a mudar, luzinha amarela no E. Precisa olhar. Precisa olhar. Que legal, doutora. E assim, a gente recebeu um release, né? Uma pauta sobre o dezembro laranja e como que esse câncer, ele, se houver o diagnóstico, ele é curável. Você pode falar um pouco disso pra gente, Sim. sobre essa importância? Perfeito. Então, assim, se você procura ajuda cedo, se você percebe que alguma coisa não tá legal, você vai no dermatologista, você vai ter um diagnóstico, no geral, precoce. Mas o diagnóstico mais precoce acontece quando o dermatologista acha alguma coisa, que é diferente. Sim. Se você tem o hábito de ir regularmente ao dermatologista e ele te examina da cabeça aos pés, que esse é o ideal, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a isso, Sim. mas para quem tem é o ideal, Aham. examinar da cabeça aos pés. Por quê? O dermatologista vai perceber coisas muito mais sutis do Sim. que só o patinho feio, o ABCD. E quanto mais precoce, quanto mais no começo a gente faz o diagnóstico, mais fácil é de resolver. Você tira, às vezes, a pinta e acabou. No máximo, 2 cirurgias. Uma para fazer o diagnóstico, outra para tirar a margem de segurança. E aí, E curou, página virada. Quando o paciente percebe alguma alteração, esse é o ponto assim, mais importante, que eu acho que faz mais diferença a gente educar quem está em casa. Que é o seguinte, se você percebe que uma pinta está diferente, que ela está mudando, vai logo pro dermatologista. Porque o que eu vejo muito acontecer, pacientes que alguém já avisou, então assim, alguém em casa já falou, nossa, essa pinta tá feia. Alguém na praia chegou pro cara e falou, ó, você já viu essa sua pinta? Né? E a pessoa viu, percebeu que não tá legal, mas vai enrolando, vai demorando. Até porque não tem sintoma assim, tipo, a pessoa não tá com dor, Não, nem às vezes nada, só é não feia. incomoda. Aham, Às vezes é só uma pinta feia, estranha. aham. E a pessoa vai deixando e vai deixando. E é aí que faz toda a diferença. Porque se essa pessoa vai ali no começo, isso é 100% curável. Se você deixa aquilo evoluir, pode chegar num estágio em que tem risco de ter metástase. Espalhar. Que é quando o câncer espalha para outros órgãos. E aí o tratamento é completamente diferente, o risco é bem maior, enfim. Isso a gente falando do melanoma, que é o câncer de pele. Um que a tipo, gente- né? É um dos tipos. Sim. Existem ainda os carcinomas. Os carcinomas, eles têm um crescimento mais lento. No carcinoma, a gente tem um pouco mais de tempo, né? Não é tão urgente assim. Claro, é importante. O diagnóstico mais precoce vai significar uma cicatriz menor.
Quanto mais você tá. deixar o câncer crescer, maior a cicatriz. Aham. Muitas vezes essas cicatrizes são no rosto. Uhum. Então, podem comprometer tanto a estética como a função. Então, às vezes, uma cicatriz ali na pálpebra, tira um pedacinho da pálpebra, você pode ter um prejuízo para a função do olho, por exemplo. Olha. Né? Caramba, então assim, é que é um câncer que as pessoas não falam muito, né? Porque é mais legal você tomar sol e ficar se bronzeando lá do que você pensar e marcar dermatologista e tudo. E também uma coisa que eu queria te perguntar, doutora, às vezes a gente vai no dermatologista por uma questão estética. Por exemplo, as mulheres, porque eu não quero ter ruga, eu quero prevenir minha pele, eu quero cuidar e tudo mais, mas a gente vai e a gente meio que associa o dermatologista à estética. E muita gente tem preconceito com o dermatologista, né? Não vai porque não acha importante. Os dermatologistas, eles têm na formação deles essa parte, né? Os dermatologistas bem formados, que são especialistas mesmo, né? Eles têm, numa parte grande da residência, esse treinamento em reconhecimento e tratamento de câncer de pele, né? Então, mesmo que você vá fazer um botox, você pode pedir para o seu dermatologista dar uma olhada nas pintas. Era aí que eu queria chegar, porque às vezes uma consulta que, eu tô com muita espinha e eu quero, alguém que me fale algum produto que eu possa usar. Eu posso pedir pro meu dermatologista dar uma geral? Pode, olha, eu vim aqui também porque eu queria que você desse uma olhada nas minhas pintas. É uma ótima oportunidade. Olha, e hoje que as pessoas estão tão sabia. focadas no skincare, né? Sim, Então, todo mundo vai no dermatologista. Eu vim aqui pedir uma rotina de skincare. Ótimo, faz sua rotina de skincare, mas aproveita, pede pro dermatologista dar aquela Eu olhada. achei que só o dermatologista ou um oncologista específico ali eu você tinha também que achei. procurar um Alguém cara... que já tem alguma, uma propensão a ter algum tipo de câncer de pele, tinha que cuidar mais disso, mas Não, eu a posso gente que faz especificamente essa parte de câncer de pele, pintas, no geral, os pacientes mais difíceis, que têm muitas pintas, que precisam de um registro que a gente chama de mapeamento, né? A gente faz um mapeamento de todas as pintas do corpo. O aparelho que eu uso na clínica, por exemplo, ele tem inteligência artificial, que me ajuda a detectar essas mudanças, me ajuda a detectar pinta nova, né? Então, claro, existem médicos que são mais focados nisso, que vão ter um pouco mais de recursos e vão ter mais condições de acompanhar pacientes Tem mais difíceis. mais vivência nisso também, né? Mas só que esse exame de mapeamento não é todo mundo que precisa fazer. O que todo mundo precisa fazer é ser examinado. E ser examinado, você pode ser examinado por qualquer dermatologista bem formado. Muito e legal. Cor de pele influencia no risco aumentado de desenvolver o câncer de pele? Influencia de várias maneiras. Primeiro, geneticamente. Então, existem cânceres de pele que são mais comuns em determinados tipos de pele. Caramba. Por exemplo, em negros, é mais comum o melanoma lentiginoso acral, que é o quê? É um tipo de câncer de pele que dá na sola do pé, na palma da mão ou embaixo das unhas. O Bob Marley, por exemplo, faleceu de melanoma, de câncer de pele. Então, esse é mais comum em negros. E ele não é dependente do sol. Ele tem todo um mecanismo diferente de acontecer. Independente se tomou sol ou não. Ele dá na palma da mão? Pode dar na palma da mão, na sola do pé ou embaixo das unhas, como uma mancha na unha. Que são lugares escondidinhos do sol também, né? Escondidinhos. Ele não é dependente do sol. Caramba. Agora, no Brasil, a gente não consegue falar isso exatamente, porque é uma mistura maluca, né? A gente tem todas as etnias em quase todo mundo. Sim. Todo mundo é super misturado. Mas o que a gente sabe? Que a pele latina, ela faz um tipo de carcinoma que é mais pigmentado. Então, o tipo de câncer de pele é mais pretinho, é mais marronzinho ou azulado, né? Ele tem um jeito de ter mais melanina. Existem outros tipos de câncer de pele que a gente vai ver mais em ruivos, né? Mais em gente de pele clara. E aí tem a ver a etnia, os seus ancestrais, assim, a sua carga genética, mas o tom da pele também? O tom da pele também. As pessoas de pele clara, de olhos claros, que têm mais dificuldade em se bronzear e Fica mais vermelho, facilidade... o famoso camarão. Isso. Essas nós. pessoas são as que têm mais risco. Essas pessoas, morando num país como o Brasil, com alto índice UV, a estimativa é que por volta ali de 70% das pessoas bem clarinhas possam desenvolver um carcinoma ao longo da vida. 70%? É quase mais comum que elas tenham do que elas não tenham. Caramba, É muito alto. gente. É muito frequente, só que é muito prevenível.
É isso que por isso que a gente tem que falar sobre. Sim. Porque é o câncer mais prevenível de todos. É algo, assim, agora o ruivo. O ruivo, o que diferencia muito nessas etnias também é a quantidade de melanina. No ruivo, o que muda também é a qualidade da melanina. O ruivo tem uma melanina que chama melanina vermelha, que é a felmelanina. Ela não só não protege tanto quanto a melanina marrom, como ela ainda aumenta o risco. Eita, ferro. Então peraí, o melanina ruivo vermelha é o ruivo. é E o a ruivo. marrom? É o a negro? Marrom, não só o negro. Nós temos nossa a é marrom. São tipos, assim. A não ser que a gente Entendi. seja albino, né? Tá. Os indivíduos albinos não têm melanina. Mas isso é raridade. Mas senão, todas as pessoas têm a melanina marrom, exceto os ruivos, em algum grau. Caramba. Então, o Maior ruivo ou menor grau. O ruivo, então, é mais suscetível a ter um câncer de pele. Sim, muito mais. E aí, doutora, a gente vive num país tropical. Amamos praia, amamos sol e gostamos muito de peles bronzeadas. Quais são os cuidados que a gente tem que ter para as pessoas que querem tomar sol? Né? Porque tem toda... A gente entrevistou também vários outros médicos aqui falando de vitamina D, que o sol é importante para a vitamina D. E agora que a gente tem que tomar a vitamina D, tem suplementação e tudo mais, mas está falando de uma parte natural. Como é que absorve a gente vitamina D se vai balancia passar isso? protetor? Como é que vai entrar a vitamina D? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Principalmente agora a gente vai entrar no verão, todo mundo vai pra praia pra descer pro ano novo e vai ficar estatelado no sol. O que você tem pra Eu falar? tenho notícias boas e ruins para vocês. Ai, meu Deus, então vamos lá. Então, assim, primeira coisa, não existe bronzeado saudável. Não tem como. Se você se bronzeou, quer dizer que o ultravioleta chegou no seu DNA. Eita. Que é onde a gente não quer que ele chegue. Porque o que a radiação ultravioleta faz? Você vai lembrar da escola, da sequência de letrinhas do DNA? DNA era um monte de letrinha, uma Sim. sequência. E essas letrinhas formam uma receita. Que é a receita para fazer a sua célula normal, a sua pele saudável. Ok. O ultravioleta vai nessas letrinhas e embaralha. É assim que ele faz mutação. Então, ele vai embaralhando. Até uma hora que aquela receita não sai mais uma célula boa. Não sai mais uma pele saudável, sai um câncer. E isso é uma coisa que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Você vai ganhando... Acumulando essas... sol? Do sol. Tipo, desde Toda criança? vez, desde criança. Eu falo que para você ter um Eita. câncer de pele, é uma escadaria. É você chegar lá no topo da escadaria. Tem gente que sai lá de baixo. Tem gente que sai do meio. Cada vez que a gente toma um sol sem proteção, é um degrauzinho que a gente sobe e que a gente nunca mais vai descer. Nossa. E vai subindo. Tem gente que sai lá de baixo da escada. Essa pessoa pode subir quantos degraus forem. Que ela nunca vai chegar lá em cima. Tem gente que sai do meio, tem gente que sai lá de cima. Com pouco sol já faz um câncer de pele. Mas o Entendi. que é importante a gente saber é que todo dano solar, toda vez que a gente se expõe, e o ultravioleta chega no DNA da nossa célula, ele dá uma ordem para aumentar a produção de melanina. E aí... Mas ele também, ao mesmo tempo, está embaralhando letrinhas. Caramba. Então, não existe bronzeado saudável no sol. O bronzeado saudável que existe, para quem faz questão de estar bronzeado, e aí eu me incluo, porque é uma coisa que, assim... Eu também. É uma crise existencial que eu tenho, Bárbara. também. Por quê? Eu também, Porque doutora. o certo seria fazer uma militância de vamos acolher a cor que a gente nasceu. Eu não quero me aceitar, eu quero estéticos. Mas a gente vive um momento em que a gente pode ser o que a gente quiser, Sim, certo? certo. Todo mundo pode ser o que quiser, e enfim. Tudo certo. Então, qual é o jeito seguro, saudável, de você Ótimo. ganhar uma corzinha? É autobronzeador. São aqueles produtos que você aqueles aplica na cremes. pele. Tem creme, tem mousse, tem loção, tem gel. Aquele que você põe uma luvinha e vai passando E na vai pele. passando. Ou você pode até num lugar. Aham. Eu gosto de ir num lugar que as pessoas me pintam bem, pra ficar bem certinho, sem mancha. E é, aí- é superficial, é tipo tatuagem de rena. É diferente daquela Não é? máquina de bronzeamento. Não É foi no muito DNA, diferente. não queimou o negócio, não sabe igual marcar o gado? Ele pintou. É, Ele pintou. é uma acetona. É. Ele É reage com a Photoshop. camada de célula morta. Ah. E aí ele oxida a camada de célula morta. Então, enquanto aquela célula morta estiver ali, isso vai levar o quê? Uma semana para sair. Então, conforme a sua pele vai renovando, descamando, aquela que estava pintada vai saindo. Então, esse é o único bronzeamento. E ainda assim, precisa de alguns cuidados. É bom hidratar a pele, ele dá uma ressecadinha. Mas dá para fazer de um jeito que fique saudável.
1000 vezes melhor do que ir pro sol. E aquela bronzeamento que você lembrou bem, Bárbara, da câmera de bronzeamento artificial. Sim, que essa dizem que é perigosa. Aquela da cama, que você entra dentro com lâmpada, aquilo é puro ultravioleta, assim, bombardeando. É proibido, né? No Brasil é proibido. Sempre foi proibido? Em outros, não. Não É desde era- 2009, 2003. recente. Minha mãe, nos anos 90, começo de 2000, minha mãe morava dentro dessa máquina. Você não Olha. tem noção. Gente, eu fiz bronzeamento artificial antes do meu casamento. Nessas máquinas. Assim, é uma coisa que se tem. Aham. As pessoas vão fazer. Por isso que não pode ter. Sim. Não pode ter. Porque tá ali, a pessoa não... Ai, vou casar, quero estar... Imagina. Uhum. Então, assim, é proibido. Teve um retrocesso há um tempo atrás. Faz, acho que 1 mês e pouco. A Câmara de Vereadores do Rio autorizou a volta das câmeras de bronzeamento artificial. Eita, Mas nossa. aí eles não conseguiram, Logo no porque Rio? é uma lei federal e a Não Anvisa foi, agora barrou, gosta não foi muito de sancionado, praia, né? provavelmente. Que bom, Não né? foi Graças pra a Deus. frente. Mas que ideia também, foram os deputados? Mas que Sim. ideia também de votar tanta E- coisa pra votar, vai votar isso aí? E o parlamentar ali que justifica Sim. essa lei, Que criou, né? ele fala assim, não, as pessoas precisam ganhar a vida. Ele falou assim, então você vai liberar coisas ilegais para as pessoas ganharem a vida, né? Não, As pessoas, não dá. então vamos cometer crimes porque a gente precisa ganhar a vida, não dá. Mas enfim, graças a Deus a coisa não passou, enfim. Então, câmera de bronzeamento artificial? Não. Proibido. Sol para se bronzear? Também não. Uhum. O ideal, se você quer uma corzinha, é a loção de autobronzeador e é isso aí. Coisa. E a gente, assim, né? Eu sempre tive um preconceitozinho com esses autobronzeadores, porque dá uma sensação de que você tá colocando coisa química na sua pele. E que o sol é natural e aí... Você viu? Tem... Eu Faz também, menos tinha, eu estrago. também tinha essa impressão. Caramba. Ele não é absorvido, ele é superficial, ele vai reagir com a camada de célula morta. Uhum. Agora, a vitamina D é um assunto que eu gosto muito de falar. Ótimo, Porque então fala. eu acho Todo que mundo tá com a vitamina D baixa. tem muita desinformação. Sim. E acho que a nossa função é informar com ciência de qualidade. Então, o que a gente sabe? No Brasil, a gente tem um índice ultravioleta suficiente em qualquer época do ano, em qualquer latitude, então em qualquer estado do nosso país, a gente tem sol suficiente para que, sem querer, uma pessoa que tenha uma vida minimamente ativa, que não seja uma pessoa acamada, mesmo, mas eu sou uma pessoa que eu vou pro escritório, saio... Tudo bem, no final de semana você sai, às vezes vai numa padaria, você vai... Este solzinho, sem querer, que a gente pega, é suficiente para fazer vitamina D. No Brasil, ninguém precisa ter aquele momento... Gente, peraí que agora eu vou fazer a minha vitamina D. E vai lá e fica estatelado fazendo a Sem vitamina D. protetor, né? Porque o protetor impede a absorção. Esse total. é outro mito. Por quê? Sério? O que acontece? Para fazer vitamina D, é o UVB que tem que fazer a vitamina D. A gente não falou muito disso, mas só para resumir, o UVB é aquele que tem o pico no meio-dia. É por o causa mais forte. dele que a gente fala daqueles É horários. o sol que são... perigoso. O sol perigoso, O UVB é esse do pico. E é ele que faz vitamina D. Os filtros solares, o FPS, fala de proteção para o UVB. É fator de proteção para o É porque UVB. é filtro, né? Não é que ele vai barrar tudo, Mas né? ele bloqueia uma boa parte É. dos raios, até 98%. Então, isso que também eu tenho essa dúvida também, na Mas sequência. o que acontece? A gente não vai passar totalmente. Nem que a gente tente, a gente não vai cobrir a superfície inteira da pele. Então, vai passar um pouco na orelha, vai passar um pouco na palma da sua mão, no couro cabeludo. Essas partes ficam expostas. Então, tem vários estudos mostrando que em pacientes usando filtro solar ou não usando filtro solar, a síntese de vitamina D foi a mesma Caramba. quando eles são expostos ao mesmo sol. Então, porque a capacidade de produzir vitamina D da nossa pele ela é limitada. Então, não adianta a gente ficar se expondo um montão. Ela vai produzir aquele tantinho e acabou. Pronto. No máximo, entre 20 minutos e meia hora, ela esgota a capacidade de produzir daquele dia. Caraca, então Então, não cheio de adianta a mitos pessoa nós passar o estamos. mês inteiro escondida e falar, não, hoje é meu dia de vitamina D. E fica lá 2 horas. A pele nem tá mais fazendo vitamina D. E aí, assim, você estava falando, né, Fábio, que tem muita gente com deficiência de vitamina D. É, eu vejo. Meu filho mesmo foi fazer exame, tá, a médica, ó, tá abaixo do valor lá de referência. Sabe Minha o que é mulher isso? também, o vizinho. Não é falta de sol. Não? Isso é ou alteração de dieta, ou é falta de matéria-prima
não tá comendo o que precisa comer para fazer vitamina D, ou aquela pele não é boa de fazer vitamina D. Uma coisa do organismo. Olha, eu Do achando que meu filho tava organismo. muito no videogame. Você sabe Mas que pode ser que esteja também. também, mas vários Quantos dias moleques assim, só? minha mulher, vai pro quintal. Eu chego em casa, tá ele no quintal. O que você tá fazendo aí? Minha mãe mandou tomar Vitamina sol. Não, e gente, e a gente vê recomendações, às vezes, de pediatras que mandam os bebês tomarem o sol do meio-dia, assim. E bebês, hoje em dia, já suplementam, já é padrão suplementar, né, vitamina D. Então, não faz sentido Não essa recomendação. precisa. Ou melhora a dieta, ou toma vitamina D viral. Agora, ir fazer vitamina D com a sua pele, no sol, sem filtro solar, no sol Arriscado. ruim, não, no Brasil, não faz sentido. Fora do Brasil, até pode fazer, Tá. tá? Mas no Brasil não é Não uma precisa. recomendação que faça sentido. E aí, ainda dentro dessa coisa da vitamina D, o tom de pele faz diferença na síntese de vitamina D. Tom de pele? Pessoas mais claras fabricam melhor a vitamina D. Ou seja, elas é? precisam de menos sol ainda. Olha. Pessoas mais morenas, ainda bem, porque elas têm mais risco de câncer de pele. Pessoas mais morenas têm um risco mais baixo de câncer de Mas o pele. sol, de repente, entra menos ali. Mas, exato. Ah, Porque olha você só. sabe que a melanina é um filtro solar natural, né? Mas a pele preta, extrema, né? Retinta. Ela equivale a um FPS 13. Ah, então é pouco ainda. pouco Tem que ainda. passar, de qualquer forma. Claro que é 1000 vezes melhor do que qualquer outro filtro solar. Não sai na água, né? Não Você sai tem no que ficar exercício, não passando. tem que reaplicar. Então, assim, é por isso que essa pele tem uma proteção extra. Mas Sim. mesmo essa pele Precisa precisa de de proteção. cuidado. E doutora, rapidinho. Vai, pra mim. vamos lá, só É, pra perguntar do filtro solar, que eu tenho uma dúvida. acho que a gente ia perguntar a mesma Então coisa, faça a pergunta. Existe uma diferença entre a gente passar o filtro solar em creme, em bastão, em spray? Tem um que é melhor, mais absorvível? Como é que funciona O isso? filtro solar, ele tem que estar de acordo com o que você quer fazer. Para que atividade você vai usar o filtro solar? Então, Thaís, eu vou usar para surfar. Então, para surfar, você tem que usar um filtro solar que seja mais grudento. Ele tem que ficar mais impregnado na sua pele. Porque não é só resistir à água, né? Mas ele tem que resistir mais tempo ao movimento, ao atrito. Então, assim, o filtro solar que você vai usar, aí você vai preferir um bastão, por exemplo, Ah, tá. né? Tem que ficar grudentinho, Grudentinho. Assim. Eu vou fazer esporte. Eu vou correr. Tem que ser um de altíssima resistência à água. O ideal é que seja próprio para o esporte, que eles são resistentes ao suor também. Porque o suor, ele pode aumentar em 30% a ação do ultravioleta na pele. Então, essa turminha quê? que vai correr no Por causa sol do do meio-dia... é por causa do sal? O sal, não, será que é potencializa? simplesmente a água que reflete Sal do os raios suor. UV, os minerais. gente. Mas os estudos mostram que até 30% de aumento de dano solar. Fora radicais Lascou. livres do oxigênio. Eu ando de bicicleta exercício. mais tempo. Mas você passa protetor, Não, pelo menos, né? eu passo... Posso falar a marca? Foi indicação do nosso amigo em comum, Dr. Maurício. Ele falou assim, use Coppertone 100 Sport. É o que eu uso. É o 100. Aí que era a pergunta que eu queria fazer. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, o 15, pelo menos que é o que eu conhecia, né? Era Só o o 15 nosso. que eu lembro. Aí foi evoluindo a 30, 40, 50, hoje chega até o 100. Tem diferença? Ou dizem que depois dos 50 não muda nada? Tem. E isso é um mito que veio de um trabalho que comparou e viu que entre 30 e 50 não muda nada. E esse trabalho foi feito usando uma quantidade diferente de filtro solar do que o que a gente usa na prática. Na prática, está mais do que demonstrado que faz diferença sim, né? E a gente tem muito ganho também para outras coberturas. Então, o FPS, ele é um número que diz respeito à proteção UVB. Tá. Aí, a proteção UVA, ela é normalmente pelo menos 1/3 da proteção UVB. Então, filtros mais altos protegem também contra o UVA. Filtros mais baixos, não. Entendi. E aí, filtros ainda mais altos começam a proteger contra outras formas de radiação. Então, a radiação infravermelha, contra a luz visível, né? A luz visível, ela não tem uma energia suficiente para causar câncer. Mas ela aumenta a mancha e envelhece. Então, para Essa luz, rugas e assim, envelhecimento... Do interruptor. Quem trabalha em home office tem que passar protetor? Depende. Se a pessoa não quer ficar com rugas e manchas,
tem. seria bom. Ficar em casa e passar protetor solar. Mas assim, se tiver essa preocupação estética, do ponto de vista oncológico, de câncer de pele, De doença você mesmo. precisa passar se você vai ficar mais do que 20 minutos ao ar livre. Ao ar livre, independente se você vai ficar no sol ou No não. sol. E no carro? No Quem tá carro- dirigindo o bração aqui, ó. Então, o braço o na UVB janela. não passa na janela, mas o UVA passa. Por isso tem gente que dirige o dia inteiro motor de aplicativo. O cara tem o braço O cara já tem esquerdo duas bronzeado, o direito não. Tem uma foto que ficou famosa, depois vocês procuram, que é um caminhoneiro que tem o rosto 30 anos pegando sol na janela do caminhão e o outro lado que não pegou sol. Foi publicado no Jornal da Academia Americana esse caso, assim, é super ilustrativo Que de não- como o sol envelhece, né? Porque além de tudo tem isso. Se a pessoa não está preocupada com câncer de pele, então pelo menos que esteja preocupada com ruga e mancha. E a gente pra se aproveita essa proteger. preocupação, né? Porque o sol também acaba com colágeno, né? Mancha. E ele enfim. vai ressecando a pele também, né? Envelhece. Só pra gente voltar um pouquinho na pergunta anterior, pra quem a gente falou do esporte, do surf, mas estamos numa época de férias. A galera vai pra um parque aquático, vai pra praia, vai pra um sítio e ela não vai fazer nenhum esforço diferente, mas ela vai ficar muito exposta no sol Sim. de forma completa, né? De biquíni. Qual que é a melhor proteção solar pra esses casos, assim? Ó, uma coisa que eu gosto também de recomendar para os peludões. Aqueles homens com muito pelo é spray. Filtro solar em spray vai mais fácil. Para criança, eu também gosto de spray, que eu acho mais fácil de aplicar. Eu tenho 4 filhos, então eu sou expert em passar filtro solar em criança. Agora, tem um recurso que mudou minha vida de mãe no sol, que é roupa. Roupa com protetor. Gente, Sim. roupa Funciona. com proteção UV não só funciona, como te dá um alívio incrível. Facilita muito a sua vida. Você pode até tomar uma caipirinha na praia, em vez de ficar ali neurótico correndo Com atrás das sprayzinho. Aquelas crianças. camisetas brancas de manga comprida, por exemplo. Não precisa ser branca. Na verdade, quanto mais escura, mais protege. Ah, é? É. Eu achava que não. Olha, E achava que o quanto preto mais- absorvia o É, sol. não deixa passar, né? É. E assim, e quanto mais fechada a trama também. A trama? né? A trama do tecido. Ah. Se você pega um tecido, qualquer tecido protege, né? Claro que só os com proteção ultravioleta foram testados e você sabe quantificar o quanto ele protege. Certo. Mas se você olha um tecido, uma camiseta que você quer usar para ir na praia, olha contra o sol. Se não passa muita luz, pode usar, que ela também já vai te ajudar. Ah, se Caramba. Pra passa quem não luz. tem dinheiro, às vezes, né, fica Às vezes é caro caro, e aham. tal, qualquer roupa é melhor do que nenhuma roupa. Qualquer roupa tem algum nível de proteção, Algum né? nível de proteção. Quanto mais grosso o tecido, mais escuro, mais fechada a trama, mais ela vai proteger. Mas esse é um recurso que as pessoas subutilizam. Elas vão pra praia, vão pra piscina e confiam muito no filtro. Elas acham que porque elas passaram o filtro, elas estão imunes. E esse é um argumento para a turma que fala contra usar filtro solar. Tem uma turma que acha que usar filtro solar piora as coisas, né? Então, como você mesmo estava falando, Fabinho, lá atrás, o filtro que começou era 15, ou não se usava filtro. O que a gente vê hoje? Um aumento dos casos de câncer de pele, que é dessa turma lá atrás. Então, quando as pessoas falam, mas hoje em dia que tem vários filtros solares altos e tal, tem mais câncer de pele. Sim, porque a gente está vendo os cânceres de pele do sol que a turma tomou Tomou lá 30 nos anos anos 80, atrás. 90. né? A galera que se bronzeava com óleo de cozinha. Exato. Cenoura e bronze. Essa não, turma. esse ainda... Tudo bem, tinha Não, um mas é um embalagem. bronzeador, o óleo né? de cozinha, pelo amor Cenoura de Deus. e bronze, eu nem sei Mas que ele marca que é. FS. Ele é bom. protetor. É protetor? Achei que era Protetor. bronzeador aquilo lá. Não, mas, Mas é que o nome bronze... qualquer coisa é melhor que óleo de cozinha e Coca-Cola, Fabinho. Você já Urucum. fez isso? Não, mas a minha mãe fazia. Coca-Cola e óleo de Eu cozinha? já fiz. Você já Eu fez? Minha prima maluca ainda punha gotinha de limão na Meu mistura. Deus! Por isso você virou dermato? Não, a minha mãe fala. Eu falo, mãe, como é que você deixava a gente descascar todo verão? Ela fala, eu não sabia que você ia ser dermato. O problema Ainda é... bem que você é E era dermatologista. legal, chegava na escola, todo mundo descascado, sinal Todo de que mundo era o bronzeado. troféu, né? curtia Arrebentei, essa. estourei no norte, fui pra praia. Né, Denão? Não é assim também? Oxi! Descascava e tomava sol em cima daquela pele Não assim. é? Não, terrível, Terrível. gente. Não, isso é...
ando tanto de bicicleta, tantos anos, que a minha perna é de 2 cores. Ficou tatuado. É ruim isso, né? É um bronze crônico, é exposição solar Meu Deus. crônica. Uhum. Isso predispõe a carcinoma, né? Eu tenho metade da perna bronzeada e metade E não. também, 100% Pra a gente não vai sempre. fugir, né? 100% não vai ter como. Não, e o sol, ele faz bem para a saúde mental, Uhum. né? Ele é essencial. Tem vários estudos mostrando que nos países que você tem baixa incidência solar, você tem mais depressão, mais risco de suicídio. É verdade isso? É verdade, é Países real. da Europa, por exemplo. Não, e na Islândia, Inglaterra, por exemplo, eu tava as lendo pessoas são esses mais dias tristes. um trabalho sobre vitamina D, que as pessoas, assim, mesmo no sol do meio-dia, um tempão, não conseguiam fazer absorção de vitamina D. Então, tem baixa incidência solar. Eles fizeram um trabalho grande na Inglaterra, mostrando que alguma exposição solar, protegia para a morte por infarto e AVC. Olha. Então, assim, de fato, tem uma série de benefícios. E tá né? tudo conectado, né? Nosso corpo, nossa mente, Saúde mental, saúde... emocional. Não, e até porque essas pessoas vão ser mais ativas, elas vão ser ao ar livre. Então, assim, as recomendações, elas também têm que levar em conta que a gente tem que curtir a vida, que a gente Sim. tem... Eu que viver, sempre né? me dou de exemplo, eu surfo. Uhum. Eu adoro surfar, comecei depois de velha, mas assim... Meu sonho, sabia? Meu sonho, ainda Sempre não consegui, foi. mas Aí eu eu, quero depois dos muito. 40, resolvi, não, eu vou aprender isso aqui. E assim, eu surfo. E é uma coisa que se alguém falar assim, Thaís, você não pode mais surfar porque pega sol. Eu vou ficar desesperada. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer pequenas escolhas que não vão impactar o resultado. E é isso que eu conto para os meus pacientes. Porque eu tenho um monte de paciente com câncer de pele que gosta de velejar, de fazer kite, de surfar. Gente que tem hobbies, ou de Sim. andar de bike. Como é que você vai tirar isso da pessoa também, né? Isso, né? A pessoa às vezes construiu toda uma autoestima em volta Sim. disso, todo um lugar de pertencimento. Você vai tirar, não dá. Mas são pequenas escolhas. Então, assim, o surf, por exemplo. Se eu vou bem cedinho, nem tem tanta gente na água, né? Tem horário seguro para Horário- atividade física ao ar livre? Assim, é melhor ir mais cedinho ou no fim da tarde. É a mesma coisa? Porque aí você 7 não da manhã ou 5 da tarde? Porque você não junta as duas radiações no auge. Porque o UVA, ele é constante ao longo do dia inteiro. Ah, é? O sol nasceu, já tem UVA. Então, assim, todo sol tem ultravioleta. Certo. E o VB que ele varia. O UVB varia. Só que no Brasil, aqueles horários bem certinhos, das 10 às 3, a gente não pode usar. Por quê? No Brasil, o índice UV, às vezes, muda. Você, às vezes, nas 9 da manhã, em Natal, você já vai ter um UVB bombando. Né? Então, sim. Até antes. então, Você assim... já foi pro Piauí? Então, não, gente. É um caos. Eu fui pro Piauí e falei, vou sair pra pedalar cedinho. 6h30 da manhã eu saio. Hoje já tava 32 graus. Então, não é uma recomendação que a gente pode fazer assim cegamente. Que a gente pode seguir cegamente. Mas tem que ter bom senso. Você saiu bem cedinho, antes do sol nascer, no comecinho da manhã. Vai correr, vai ser muito mais gostoso do que correr no meio-dia. Né? Não vai ter que desviar de tanta barraca, de tanta coisa ali na praia, tanta cadeira. Eu prefiro 1000 vezes ir surfar super cedo, mesmo que às vezes eu volte a dormir. Sim. Mas você já fez, Ganhou né? o dia. Já surfei, Tá não tinha pago. ninguém lá. Roupa comprida, chapeuzinho. Eu tenho uma outra dúvida sobre a roupa. Eu vejo que tem, por exemplo, fator 50 numa roupa e tem 50 mais. Qual que é a diferença? É que assim, A 50 a mais é mais caro, deve ser melhor. na legislação fora do Brasil, eles são muito chatos com isso. Você não pode usar um fator mais alto que 50. Então, mesmo os filtros solares, quando você compra fora, na Europa, nos Estados Unidos, pode. Na Europa, eles colocam 50 a mais. E às vezes o filtro é 70, No é 80. fio- no protetor. Então, todos os produtos, na verdade, de é? proteção ultravioleta, eles têm, por lei, na Europa, não pode colocar 50, o número real, é 50 a mais. E a roupa é a mesma né? coisa. A roupa é a mesma Ou seja, coisa. ela protege mais do que 50. É. Pode chegar perto Mas de 100. assim, exato, mas é aquilo, não precisa ter essa etiqueta. Essa etiqueta, ela é uma garantia de que a roupa vai mais de proteger. 50. Mas para quem não tem acesso, Que muda é o que eu bastante falei, o preço. qualquer roupa já é melhor do que nenhuma roupa. Tente buscar as roupas com a trama mais fechada. No geral, lycra, esse tecido de roupa de banho,
ele tem uma trama ótima com proteção UV. Tanto que a gente fica com a marquinha, Sim. né? Se É você verdade. pegar sol, você vai ficar com a marquinha, porque ele protegeu ali. Olha que quanta coisa, né? Legal, a gente, né? E eu acho muito interessante ser logo em dezembro essa conscientização sobre o câncer de pele, porque é o mês de praia, é o mês de piscina, é o De mês pôr de em férias, prática. de pôr em Você prática. ouve tudo agora, isso. amanhã você já tá colocando em prática. Janeiro aí, vai chegar o carnaval e tudo mais. Então, doutora, muito obrigada por todo o conhecimento que você passou aqui pra gente. Ai, gente, adorei. Aprendemos muito, né? Muito, coisas Foi assim, ótimo. que a gente já não vai fazer errado, né? Porque eu e o Fabinho somos reis do camarão. A gente não pega bronze, mas em compensação a gente fica da cor da camisa dele. Mas é Tempo todo. importante, gente, Fale a por gente você, viu? educar. Você Eu uso também. o Coppertone 100. Vamos educar. Eu Uhum. acho mais importante é isso, é a gente espalhar informação boa. Muito legal. Suas redes sociais tem mais informações sobre o dezembro laranja, sobre pele no Tô geral? construindo. É. É. Então, ó, já segue a doutora Thaís, tá bom? Nas redes sociais pra você Thaís não... Belo. Thaís É Belo. @DRA, Thaís com TH, Belo com 2 L's. Muito Belo bem, com muito 2 Ls. facinho. Prima do cantor? Não, Belo. não sou prima nem da Nair também. Apesar de que eu Nair queria, Belo. Nair Belo. eu queria ser prima da Nair, não sou. Não, né? Mas deve ter algum lado em que as Eu árvores acho que sim. genealógicas de vocês se Não, a encontram. Nair, Quem ela sabe? pode ser. O Belo Ai, não, com a Belo Nair, não, não, né? porque é apelido, Do né? Belo não. Mas É, a Nair, pois é. quem sabe, quem sabe. Obrigado. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Volte mais gente. vezes. Acho que a Voltarei. gente poderia discorrer muito mais Eu ainda, acho. né, sobre Eu isso. acho. Eu tenho Mas certeza. 2025 a gente chama de novo. Combinado. Tá bom? Boas Tá festas. ótimo. Você Obrigada. aí, cuida da sua pele, hein? É. Não vai ficar de graça nesse Comenta verão, aí, não. compartilha, se inscreve no canal. Isso aí. Beijo. Valeu.